presidente incluiu todos na reforma da Previdência e depois retirou os funcionários estaduais e municipais. A Prefeitura de São Paulo está preparada para fazer essa reforma da maneira que o governo federal entende, porque depois de 6 meses, se o prefeito ou o governador não fizer, o governo federal aplica as suas regras. Bom dia, prefeito. Zé Paulo, bom dia. Salomão, Rafael, Pedro, ouvintes da Band em todo o Brasil, bom dia a todos. Nós vamos ter que fazer, isso não estava no cardápio, né? Passou a batata quente para os governos estaduais e para as prefeituras. O governo ajudou a resolver o seu problema da Previdência lá, mas transferiu o problema para os municípios e para os estados brasileiros. Nós vamos ter que resolver dentro do prazo, dentro do que estabelece a lei. Nós formamos um grupo de trabalho liderado pelo Júlio Semeghini, que é o nosso secretário de governo, Caio Megali, que é o nosso secretário da Fazenda, com outros secretários, para encontrar uma solução adequada, viável para o município. Não dá para a gente não ter uma solução que seja adequada e em linha também com a própria reforma da Previdência Federal. Eu não quero estabelecer aqui a polêmica com o governo federal, até porque eu defendo a reforma da Previdência. Mas não foi exatamente um gesto bom você tirar um programa que estava colocado como um todo para tentar resolver o problema e a aprovação mais rápida no Congresso Nacional e empurrar o problema para os municípios, que estão todos até o pescoço de dívidas e de problemas, e os estados também. Não tem nenhum estado brasileiro, nenhum município brasileiro respirando com tranquilidade. Mas São Paulo não é exceção nisso também? Não. A boa gestão, eu diria, o Estado de São Paulo é uma gestão eficiente. A Prefeitura de São Paulo, agora que nós estamos administrando, vamos ter que resolver. Nós temos um rombo de 7,5 bilhões de reais no Tesouro para solucionar, mas vamos ter que resolver o problema da Previdência. Quanto representam as aposentadorias e pensões desse rombo todo aí? Eu não sei te dizer exatamente agora isso. Por isso é que esse grupo de trabalho coordenado pelo Júlio Semeghini está trabalhando. Foi tudo muito repentino. Essa foi uma decisão do governo federal da metade da semana passada para cá. Então, nós temos que enfrentar e vamos ter que resolver. Agora, reafirmo, inclusive, que a nossa posição é favorável à reforma da Previdência. Vamos tentar estabelecer critérios justos para o funcionalismo público na cidade de São Paulo. E a melhor resposta, Zé Paulo, também, ou uma das boas respostas, é o nosso programa de privatização. Nós vamos ter privatização, concessões e PPPs, talvez seja tema aqui da nossa conversa, um dos temas. Com isso você vai desonerando a folha de pagamentos, passando para o setor privado, que, aliás, remunera melhor, tem plano de carreira melhor e previdência melhor. A Dória está ampliando, abrindo o leque completamente nesse plano das concessões, né? Claro que recebe o maior destaque o Ibirapuera, que é o que continua causando impacto. Mas eu estou vendo aqui no Estadão, por exemplo, falando em guincho, compartilhamento de bicicleta, recapeamento de rua, sinalização viária, bibliotecas, teatros, museus e até o ginásio do Ibirapuera no plano de privatizações e concessões que pretende começar a tirar do papel ainda este ano. Não, o ginásio é estadual. O ginásio não é da Prefeitura. É uma ação conjunta, porque o terreno é da Prefeitura. O terreno onde está o ginásio é da Prefeitura. Foi anunciado com pompa e circunstância, a Prefeitura deve ter ingerência, não o Dória não cometer esse erro primário de dizer do Estado eu não tenho. Mas a administração é estadual. Mas é uma ação conjunta. Aliás, o governo do Estado tem feito um bom trabalho em PPPs e concessões. Aliás, nos deu um belo exemplo aqui com o São Paulo Expo, que é o centro de convenções e eventos, feiras e eventos aqui na Imigrantes, que era público, era o Centro Imigrantes, que era muito ruim, dava um prejuízo de 14 milhões por ano, fez uma concessão através de edital, ganhou uma empresa francesa, o grupo GL, fizeram um investimento de mais de 250 milhões de reais, modernizaram, ampliaram, transformaram o centro de exposições em menos de 2 anos, no mais importante do país. O que aconteceu? Levaram 51 eventos do AMB, inclusive o Salão do Automóvel. O setor privado produz melhor, faz melhor do que a área pública. O AMB vai resistir também agora. Não, vai resistir. Ele tem um bom gestor, que é o Davi Barioni. Até que seja privatizado, vai ter que funcionar bem e vai ter que operar adequadamente para congressos, convenções e feiras. Mas não tem a capacidade de investimento, nem a Prefeitura, nem o governo estadual, nem mesmo o governo federal, para fazer um investimento como esse que fez o Grupo GL, mais de 250 milhões em menos de 2 anos, só num centro de exposições, e que hoje gera 3,5, 3 vezes e meio mais empregos do que gerava nas mãos do Estado. Agora, essa decisão atende a necessidades prementes dos cofres municipais? Mais do que prementes, urgentíssimas. Porque fala-se a previsão de 10 bilhões, é possível estimar mesmo em 10 bilhões
arrecadação com essa medida? De 7 a 10. Essa é a nossa... Tem um range aí, tem uma variação em função das circunstâncias. Como a economia começa a apresentar os primeiros sinais de melhora, pode ser que a gente esteja mais próximo de 10 do que de 7, porque o cenário econômico influi muito. Parte o que é privatização, que é o caso do ANB, o caso de Interlagos, como é o caso também do bilhete único, isto vai ser feito em leilão na Bolsa de Valores, aqui na BFM Bovespa. Onde você tem um clima melhor na economia, os investidores vêm e podem participar do leilão. Quanto mais participarem do leilão, maior será o valor e melhor será o benefício para a cidade de São Paulo. Então, como a economia começa a dar os primeiros sinais, e considerando que nós devemos colocar isso no segundo semestre, os leilões especificamente, as chances de nós chegarmos a números maiores, elas são reais. Eu queria até lembrar que o Pedro Campos esteve conosco lá no Oriente Médio e acompanhou, aliás, ao vivo e a cores. Ele, inclusive, fez interlocução com dirigentes de fundos de investimentos árabes, inclusive o segundo maior fundo do mundo, que é o ADIA, que é de Abu Dhabi, e que, aliás, esteve aqui conosco na semana retrasada, fruto daquela viagem, Pedro, onde nós estivemos há 40 dias nos Emirados Árabes. E reafirmaram o interesse de disputar no leilão o Autódromo de Interlagos e o Parque ANB também. Prefeito, eu queria concentrar um pouquinho a discussão no Parque do Ibirapuera. Queria entender qual é o modelo que vai ser usado pela Prefeitura na concessão de parques que tem uma função social diferente de outros equipamentos, por exemplo. Vai ser o mesmo modelo usado para a concessão de qualquer outro equipamento público, como uma estrada, como um aeroporto, onde o lucro para o concessionário é mais claro, a forma como ele vai obter lucro é mais clara, mais transparente, mais óbvia, mais fácil de ser observada pela sociedade, ou vai ser um modelo mais próximo do que é o Central Park em Nova York, com maior envolvimento da sociedade civil? Rafael, é mais Central Park, é diferente. Parque não é igual a um hospital, parque não é igual a um centro de convenções ou exposições, portanto você tem toda a razão. É muito mais próximo do modelo do Central Park, que é um modelo que funciona bem, é um modelo misto. O setor público, no caso específico do Central Park, é responsável pelo policiamento, pela manutenção do policiamento, e o restante é feito por uma associação, uma entidade do terceiro setor que faz a administração com recursos do setor privado. E olha, só um detalhe bem humorado, um dos 3 maiores investidores no Central Park, sabe quem é? Donald Trump. O Trump é um dos 3 que mais investe nos últimos 12, 13 anos no Central Park. Inclusive o Ice Rink, o rink de patinação, entre outras coisas, tem até o nome do Trump. Se você for lá, Trump, no inverno é patrocinado 100%, aliás, pelas empresas do Donald Trump. Bem de acordo, então, né? Bem escorregadio. Nesse caso, bem de acordo. Mas é mais esse formato, Rafael. E outra coisa que é importante mencionar a você, os ouvintes da Band, nós vamos ter um efeito combo, porque você não pode fazer a concessão do Parque do Ibirapuera isoladamente, porque é o parque mais querido, não é o maior parque da cidade, mas é o mais querido, mais famoso, mais desejado, talvez mais frequentado pelas pessoas de classe média, média alta, porque todo mundo vai querer o Parque do Ibirapuera. Ele tem que ser um combo, leva o Ibirapuera e leva mais 5 parques, 4 ou 5 parques. Leva o Parque do Povo, mais 4 ou 5 parques. Leva a aclimação, 4 ou 5 juntos. Leva o Parque do Carro, mais 4 ou 5 juntos, porque aí você consegue criar um envolvimento, que são 107 parques na cidade. Então eu vou aproveitar. E o Parque Linear Caxingui entra nas cogitações do poder público, porque os moradores aqui da região criaram até uma associação no Jardim Guerdala, porque eles estão preocupados com a especulação imobiliária numa área que tem aquífero, que tem nascentes, né? Que tem pássaros. Paulo, toda associação é bem-vinda. Aliás, a mobilização comunitária da população, da sociedade civil, ela é importante, ela é bem-vinda, ela só ajuda, ela não atrapalha. Principalmente quando há boa intenção, e eu acredito que as pessoas, na sua natureza, têm boa intenção. Aqui e acolá, às vezes, tem um pouco de ideologia, um pouco de partidarismo e tal, mas de forma mais isolada. De maneira geral, as associações que defendem bairros, áreas, parques, elas têm boa intenção e uma capacidade bastante razoável de mobilização. Isso só ajuda, isso é contributivo. E parques lineares são muito bons. Os parques lineares não fazem parte desse programa de concessão. Até boa a sua pergunta, para deixar claro, os parques lineares vão ter um outro tratamento, que é a adoção do parque. É diferente, é como as praças públicas, que nós lançamos o Adote uma Praça, vocês se lembram, tem 6 semanas que nós lançamos isso, com o Bruno Covas, para que empresas
entidades e até pessoas físicas possam adotar praças sempre que desejar, na frente da sua casa, do seu escritório, do seu clube, da sua escola. Já aconteceu em larga escala. Reduzimos a burocracia, facilitamos a adoção pelo prazo mínimo de 1 ano. Então, os parques lineares serão por adoção. É um contrato muito simples, onde uma entidade, uma instituição, pode ser inclusive parceladamente. Se você tem, vamos dizer, 5 quilômetros de um parque linear, você pode ter 5 empresas ou 5 instituições, ou um misto delas, cada uma com 1 quilômetro no gerenciamento e na manutenção. Então, os lineares terão este modelo e não faz parte dos programas de... Mesmo que afetem áreas verdes, mesmo isso não serão autorizados? Afetando ou não, os parques têm que ter, evidentemente, o manejo adequado da questão do verde. Estão vinculados à Secretaria do Verde e Meio Ambiente, ao secretário Natalini, Gilberto Natalini, e devem ter um cuidado específico. E os lineares também. Aliás, nós queremos estimular muito os parques lineares. Até esse é um ponto importante, porque tem áreas de recuperação de córregos, no programa Córrego Limpo, que nós retomamos agora com a Sabesp e o DAE, o Governo do Estado, e também com investimentos do Governo Federal, e nesses córregos que serão revitalizados, nós teremos mais parques lineares. Onde irá a autonomia do concessionário? Nós temos tido acontecimentos lá registrados pela imprensa que tangenciam a permissividade. Se eles forem tolerantes ou até incentivarem essas concentrações dos moços lá, com consumo de bebidas... Não pode. Enfim, qual é a barreira que o poder público pode opor? A barreira da legalidade, não pode. O fato de você concessionar parques, por exemplo, não vai impedir o exercício do direito e da lei. Isso cabe ao Estado, poder público federal, estadual e municipal. A lei tem que ser aplicada, independentemente da área estar privatizada, concessionada ou não. Nós temos combatido os rolezinhos, vocês têm acompanhado. Aliás, a Band é a emissora que mais acompanha este programa, sobretudo nos finais de semana, aos domingos. Nós participamos muito de rolê. Eles acompanham e denunciam, e nos ajudam também. Aliás, a Fernanda, que é uma das repórteres de vocês aqui, quase todos os domingos eu cruzo com ela nas portas dos parques. Eu tenho acompanhado a Guarda Civil Metropolitana e a Secretaria do Verde e Meio Ambiente para fiscalizar a entrada dos parques e impedir a entrada com mochilas carregadas de bebidas alcoólicas de todo tipo para os rolezinhos. A fiscalização aumentou muito. Ainda precisa melhorar, mas aumentou muito, e as rádios aqui da Band têm nos ajudado e têm nos alertado, inclusive. Prefeito, a questão do morador de rua aqui em São Paulo, ela é uma questão muito antiga e eu acho que ainda a sua gestão não mostrou avanços nesse ponto. O que a secretária Soninha Francini está fazendo para esses moradores de rua? Porque é muito triste a gente passar ali pelo centro, pelo pátio do colégio, o senhor anda muito, sabe disso, e ver aquelas pessoas naquela situação. No mesmo sentido da pergunta do Pedro, né? Por coincidência, o jornalista Eduardo Oineg também faz essa pergunta sobre a pulverização de favelas. Olha, corta o coração, Pedro, Zé Paulo. São mais de 20 mil pessoas em situação de rua, fora a Cracolândia, que é outro tema, que são mais de 4 mil psicodependentes que também vivem nas ruas. É um tema, olha, me machuca o coração todo dia quando eu saio e vejo pelas ruas, pelas praças, pelos parques, debaixo de marquises, pessoas enroladas em cobertores ou vivendo em pequenas barracas. Isso não é tolerável, não é humano você viver numa cidade numa circunstância como essa. Essas pessoas não vivem, elas sobrevivem. Eu tenho pedido à secretária Sônia Francini e ao seu secretário adjunto, o Felipe Sabará, uma ação mais rápida para a implantação dos espaços vida, que são os albergues, para que eles sejam reformados e alguns deles ampliados. E agora eu criei o CTA, o Centro Temporário de Acolhimento, que vi que a dificuldade para a recuperação destes antigos albergues tem sido grande demais. Então, estamos fazendo agora a opção de centros temporários, alugando galpões em boas condições, reformando com recursos do setor privado. Primeiro vai ficar pronto agora, dia 25 de abril, para abrigar, acolher as pessoas em situação de rua, Pedro, oferecer a elas banho quente, alimentação, o serviço básico de ação de saúde, exame médico, minimamente, roupa, calçado, a estabilização emocional e, na sequência, o treinamento para o emprego. Como é que você fecha esse ciclo? Não é abrigando essas pessoas. Vai faltar espaço para abrigar tanta gente, porque quanto mais você atende, mais pessoas vêm para São Paulo
porque o problema da miséria e da pobreza não é um problema da cidade de São Paulo, é um problema do Brasil. Então, à medida que você vai atendendo, vão chegando mais. Você tem que fazer a geração de empregos. E nós conseguimos. Mas para que as pessoas tenham direito ao emprego, Zé Paulo, as pessoas precisam ter primeiro documento e onde morar. A pessoa não pode trabalhar, a pessoa mora onde? Debaixo da ponte, debaixo do viaduto. Precisa ter CEP, é isso aí, precisa ter CEP. Minimamente ele precisa ter. Os abrigos temporários e os definitivos funcionam desta maneira, mas eles não podem sobrecarregar na eternidade. Então você tem que gerar um emprego, depois de 3 meses, esta pessoa já terá renda para um aluguel social, para que ela tenha a sua própria autonomia. Nós já conseguimos um número pequeno, mas já conseguimos 256 empregos nesses 90 dias, e o que é mais importante, Rafael, conseguimos 6.200 vagas de emprego, mas para isso nós precisamos ter os centros de acolhimento temporário prontos, para que as pessoas possam ali ter direito ao banho, higiene, uma cama, o treinamento de estabilização emocional, o treinamento para a empresa e o início do seu trabalho. Só para finalizar, como o tema é grave, registrar o agradecimento a empresas privadas que têm nos ajudado, Zé Paulo. Entre elas a Unilever, através da Kibon, a McDonald's, através da sua rede de fast food, e as empresas, praticamente todas as grandes empresas de manutenção predial e de jardins, as grandes, todas elas ofereceram empregos, chegando nesse total de 6.200 vagas que nós temos no momento. Agora são 8h52, já continuamos com o prefeito de São Paulo, João Dória Júnior. Você que é mulher, tem que cuidar. Podia ir melhor. Para fazer, você jogou a bola. Podia ir melhor. Eu podia ir melhor? Não. O programa. O Ineg fez a pergunta... Pessoal, estou aqui com o Zé Paulo, Salomão, Rafael, Pedro, aqui na Band. É um dos jornais de rádio de maior audiência no Brasil. Não é a primeira vez que eu venho aqui, mas a sabatina aqui é dura, mas é importante, porque esclarece a população que acompanha através da Rádio Bandeirantes os temas da cidade, permite que o prefeito fique mais ligado a estes temas e principalmente a resolução dos problemas que afligem a população da cidade de São Paulo. Continue nos acompanhando aqui, direto ao vivo, do Jornal da Band, na Rádio Bandeirantes, AM e FM. Pedro, começando com você. Viu, o que o Ineg quis falar é essa concentração de moradores de rua que estão formando pequenas favelas. Foi dentro do que você perguntou. Foi exatamente isso. Foi isso. Favela é uma coisa, morador de rua é outra. Não é isso. Os caras estão se juntando e formando pequenos núcleos. São favelinhas. São favelinhas. Nós temos, essa é uma responsabilidade grande, nós temos que ter capacidade de resolver isso. Não dá para jogar a culpa na economia, não dá para dizer que a culpa do passado. Isso é fácil, né? Joga a culpa para alguém, finge que não é com você. Pedro Campos. Prefeito, eu fiquei intrigado na semana passada quando o senhor entrou ao vivo aqui por telefone e falou para nós que os comerciantes do Brás vão pagar uma quantia para a operação delegada lá na região. Diversos integrantes aí da segurança pública sempre criticaram o modelo de privatização da segurança, né? Como é que vai funcionar isso exatamente? Quais são as regras que vão ser colocadas? Porque eu presumo o seguinte, se eu sou comerciante, pago, eu quero uma viatura na porta da minha loja. Vai ser assim que vai ser no Brás? Não, não é assim. A operação delegada, que já existia no Brás, como existia na 25 de março, na Zé Paulino e outras áreas de grande comércio da cidade de São Paulo. O Brás é o maior comércio ao ar livre, talvez do mundo. Do Brasil, com certeza absoluta, e é 24 horas por dia. A operação delegada na gestão do prefeito Fernando Haddad foi suspensa. Ela era paga 100% pelo poder público municipal. O que é a operação delegada para vocês que estão nos ouvindo? São policiais militares que nas horas vagas, nas horas de descanso, eles podem ter, e a corporação permite, a legislação nesse sentido, que ampara, eles podem trabalhar em outras áreas de segurança pública ou privada ou efetivamente pública. No caso, a operação delegada, ela é pública. Só que o custo disso era bancado pela Prefeitura da cidade de São Paulo. Agora será bancada pela Associação dos Comerciantes, do Brás, da Zé Paulino, da 25 de março, mas sob o controle da Prefeitura, sob orientação direta da Guarda Civil Metropolitana e especialmente da Polícia Militar. Quando eu falo Guarda Civil, eu falo do nosso comando, que é o Coronel Zé Roberto, que é o secretário de Segurança Urbana, mas numa ação integrada da Polícia Militar. E esse é um grande valor de governos que atuam de forma integrada. Pedro, hoje, o governo do Estado de São Paulo, o governo da cidade de São Paulo atuam absolutamente integrados em tudo. A nossa orientação e do governador Geraldo Alckmin é ação casada, conjunta, para melhorar a eficiência,
reduzir custos e atender melhor a população. É assim que vai funcionar a operação delegada. Se os moradores de uma associação aqui no Morumbi, por exemplo, quiserem também fechar um convênio parecido, vai ser possível? Desde que se justifique. No caso do Brás, você tem mais de 250 mil pessoas por hora frequentando o Brás. Então, esse é um volume considerável. Não dá para você privatizar o que é público. Mas, olha, eu tenho um condomínio aqui, eu quero ter policiamento, eu pago por esse policiamento. Aí não pode, evidentemente, não é por essa circunstância. Onde você tem agrupamento de 250 mil pessoas, se justifica uma operação delegada. Prefeito, o início da sua gestão foi quase todo dominado pelo programa Cidade Linda e pelo combate às pichações. Eu queria falar das pichações, mas sobre um outro aspecto. O que fazer com os imóveis já pichados? Porque tem muito imóvel pichado. A Avenida Santo Amaro, por exemplo, muitas obras públicas, o Teatro Municipal, eu passei lá a última vez há 10 dias, ainda estava pichado, não sei se já limparam nesse período. As obras do monotrilho da Roberto Marinho, horrorosas, do aeroporto até a jornalista Roberto Marinho. O que fazer com imóveis privados, mas principalmente os públicos que já estão pichados e continuam dando um aspecto de abandono para a cidade? Rafael, limpar. Os imóveis privados, você se referiu aí à Avenida Santo Amaro, até aproveito para fazer um apelo aqui aos comerciantes da Avenida Santo Amaro que pintem as portas do seu comércio, porque as portas metálicas estão todas pichadas. É impressionante. É a mesma coisa. Mas é impressionante. Outras áreas da cidade também, porque as pessoas tinham perdido a esperança, porque não havia nenhum combate aos pichadores, nenhum movimento contra os pichadores. Você pinta uma, pinta duas, no dia seguinte vai lá um bandido pichador e picha, o jeito desiste, não vou ficar pintando, gastando dinheiro e o pichador pichando. Agora não mais, porque o pichador já sabe que nós estamos atentos, fiscalizando. 98 presos já. Eu tenho certeza que até o final da semana batemos um número de 100 pichadores que foram aprisionados, indiciados criminalmente e judicialmente também, inclusive para pagar multa de R$5.000 por pichação. Então agora os comerciantes podem repintar as fachadas das suas lojas, Pedro, podem repintar sobretudo as portas metálicas, que quando abaixam é um horror, parece um túmulo, parece uma situação de abandono. E aqueles que têm muros, que têm fachadas, que não acreditavam mais na recuperação da cidade, peço que por favor acreditem e limpem. E a função pública é também limpar aquilo que é público. O Teatro Municipal vai ser recuperado, sim. A primeira limpeza já foi feita, a nova iluminação já foi colocada em prática. Segunda-feira nós inauguramos a nova iluminação. Aliás, Salomão, ficou uma beleza. Se você for lá à noite, você vai ver os que frequentam o Municipal ou aquela área da cidade. Ficou muito bonito. E com o apoio de uma empresa portuguesa, em breve nós vamos anunciar, vamos fazer toda a recuperação da fachada externa, principalmente para a retirada, Rafael, das pichações. É um trabalho mais cuidadoso ali não é só pintar, ali você tem que fazer restauro. É uma obra tombada pelo patrimônio histórico e também pelo Compresp. Das elevações, dos pilares elevados do monotrilho. Como houve uma situação dessa, vocês já reproduziram isso aqui várias vezes em várias matérias, face a uma circunstância onde a empresa responsável pela engenharia abandonou a obra, fruto do Lava Jato, o governo do Estado de São Paulo, o monotrilho não é prefeitura, é o governo do Estado, mas ele sofreu as consequências disso. Onde você tem obra abandonada, você tem a favelização, a criminalização e a pichação, infelizmente. Isso, na Roberto Marinho, foi muito nocivo e ainda é nocivo, porque a pichação continua, a favelização ainda há e também a Cracolândia, uma pequena Cracolândia que já se inicia ali. Nós estamos atentos, já falei com o governador Geraldo Alckmin, com o secretário Clodoaldo Peliciani, as obras do monotrilho já foram reiniciadas, em breve vão chegar a esta área e com o canteiro de obras aí não tem mais essa situação de pequenas favelas ou traficantes ou mesmo pichadores, porque ocupa com o canteiro, você tem gente, tem vigilância e tem câmeras. E a ação da prefeitura vai continuar firmemente para combater os pichadores e abrigar as pessoas em situação de rua. E tem o combate à Cracolândia também, que é um outro programa, chama-se Redenção, um programa que nós vamos colocar. Já estamos estudando, aliás, amanhã nós temos mais uma reunião, é a 8ª reunião que nós estamos fazendo, com vários setores da sociedade civil, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Polícia Federal, 6 secretarias do governo estadual, 8 secretarias do governo municipal, entidades, Igreja Católica, Evangélica, Ortodoxa, a comunidade judaica, a comunidade de Umbanda. É impressionante a quantidade de instituições com as quais nós estamos dialogando, Zé Paulo, para poder encontrar uma solução para a Cracolândia. E eu quero dizer aqui a vocês que estão nos ouvindo, vamos encontrar, porque eu não sou prefeito de fugir aos enfrentamentos, ainda que sejam graves e possam ser objeto de críticas. Eu estou aqui para administrar a cidade e vou fazê-lo. Bom, aqui ainda a respeito, a minha última pergunta ao prefeito. Sobre o Parque Linear Caxingui, a prefeitura já deu autorização para edificações lá.
E essa associação entrou até na justiça a uma ação do Ministério Público contra 2 secretarias, do Verde e Meio Ambiente e Licenciamento da Prefeitura. Isso. Eu tive essa notícia através do Gilberto Natalino. Isso vem, de novo, eu não quero ficar aqui colocando culpa no passado. Isso veio da gestão anterior. Nós herdamos esse problema do Parque Linear do Caxingui. O que nós estamos muito abertos é o bom diálogo, o diálogo construtivo. Então, a minha recomendação para essa entidade que abriga os moradores e que tem todo o direito de fazer a defesa, como está fazendo, é procure novamente a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, o Gilberto Natalini. Ele é bom de diálogo e ele ajudará também através da Elô Proença, que é a nossa secretária de Urbanismo e Licenciamento, para encontrar uma boa solução. Quem sabe até não é preciso judicializar o processo. O diálogo tem resolvido vários problemas na cidade de São Paulo. Eu aproveito para fazer essa recomendação. Eu sei que o Natalino está nos ouvindo agora, provavelmente a Elô Proença também, já estão orientados para que, pelo diálogo, possamos construir uma boa saída. Obrigado ao prefeito João Dória Júnior por seu comparecimento ao Jornal da Bandeirantes. Gente, e até uma próxima, hein? Paulo, muito obrigado a você, Salomão, Rafael, Pedro, aos ouvintes aqui da Band. É sempre muito esclarecedor e muito importante estar aqui. É uma das maiores audiências do rádio no Brasil e especialmente em São Paulo. A função do rádio é essa: prestar serviços, cobrar aqueles que têm função pública, e nós estamos aqui para prestar contas daquilo que fazemos. Especialmente no meu caso, que em menos de 90 dias tenho o maior orgulho de ser prefeito da cidade de São Paulo. Muito obrigado a todos, um ótimo dia. Pessoal, acelerando aqui, 5ª entrevista que eu dou aqui na Band, o maior sistema de rádio do país. E aí tem mais, nos acompanhe. Acelera.